26, do 1 ao 16, mas nós não vamos ler o texto, não, a gente vai para ganhar tempo, entendeu? Que a gente já vai lendo conforme for ministrando. Mas eu quero que você, então, para a gente ler e orar, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Diz assim: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Declara para o teu irmão: Cristo é o nosso Cordeiro. Aleluia. Eu, no seminário, irmãos, prometi não, né? Falei, né? Ele também se prometeu, a gente não é Deus, né? Então a gente promete e não cumpre, né? Às vezes. Mas é promessa. É uma promessa que é para ser descumprida, mas é bênção. Nós vamos chegar lá para cumprir a promessa. Mas eu falei que a gente ia falar da ressurreição. É algo que está escasso, irmãos, nas igrejas. Se falam de bênção, de prosperidade, e disso, daquilo. Mas o que fundamenta a nossa fé não é a morte de Cristo. Não é a morte. O que fundamenta a nossa fé é a ressurreição. Porque morrer, todo mundo morreu. Um monte aí morreram, mas continuam mortos. O que incomoda, o que gera perseguição na nossa vida, na vida dos cristãos, não é que Cristo morreu. Se Cristo morresse, se estivesse lá enterrado, estava tudo certo. Mas não é isso. É que ele morreu e ressuscitou. Aleluia. E vive. Essa é a diferença. Paulo fala que se não crermos na ressurreição, é vã a nossa fé. Você está perdendo tempo. 1 Coríntios capítulo 15, depois você lê em casa, é um texto importante. Mas nós vamos falar da ressurreição. Só que, se a gente entrar direto no assunto ressurreição, nós vamos omitir uma série de questões, porque a ressurreição é a coroação, é a vitória sobre a morte. Mas nós precisamos falar, para chegar à ressurreição, de todo o contexto que o nosso Cristo viveu na preparação para a sua morte, porque só pode ressuscitar quem morreu, amém? Nós ressuscitamos, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Cristo nos ressuscitou, né? Nos vivificou, amém? Então, Mateus capítulo 26, do verso 1 ao 16, nós vamos tratar desse assunto, daquilo que aconteceu e que tinha que acontecer. Que às vezes a gente, mas foram tão ruins com Jesus, mataram dessa maneira. Mas tudo foi pré-determinado. Deixa eu botar esse microfone aqui para eu não sair andando, né? Glória a Deus. Então, conforme nós formos lendo, nós vamos já aplicando e a gente ganha tempo para eu ler e depois vir repassando tudo de novo. Então, do 1 ao 16, amém? Mateus 26, 1 diz assim. Deixa eu achar aqui logo, porque precisa aqui também. Quando Jesus acabou de proferir
Só uma parte. Primeiro tópico, nós vamos dividir em 4 pontos. Vou passar para vocês logo. A preparação para o momento e modo certo, o primeiro. O segundo, a preparação para a rejeição do rei. O terceiro, a preparação para o sepultamento. E o quarto, a preparação para a traição. São os 4 tópicos que nós vamos tratar e vamos procurar acelerar. Amém? Não quero te prender além do horário, não. Mateus 26:1 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O primeiro ponto, irmãos, vamos contextualizar Mateus rapidinho, porque o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. A saudade dessa família, desse casal, está chegando a Elias e Isabela, guerreiros. Foi escrito para os judeus. E Mateus, ele, ao contrário de outros apóstolos, né? Mateus, ele tinha uma grande habilidade com a escrita. Ele não era alguém que não dominava bem a literatura, tanto é que Mateus era um publicano, então ele tinha um cargo administrativo no governo. Era alguém que tinha que cobrar e prestar conta, amém? Não adianta só cobrar, você tinha que fazer relatório. Então ele estava bem ambientado, não era um indouto, né? Não era um pescador. A Bíblia não fala o tanto de conhecimento que Mateus tinha, como fala de Paulo, mas Mateus tinha um bom conhecimento, porque senão ele não estaria assumindo o cargo que ele assumia, de ser ali alguém responsável para coletar impostos, anotar, né, fazer tudo direitinho. Então ele tinha habilidade em fazer o quê? Fazer planilha, claro, não no Excel, né, não tinha esse negócio, mas ali na caneta, um relatóriozinho, deixar tudo organizadinho, como a gente fazia lá no passado, era tudo no caderno, né? Mateus, ele tinha essas habilidades. E essas habilidades também o leva a fazer um conteúdo literário bem refinado, né? Porque a gente vai transmitir aquilo na escrita conforme o nosso conhecimento. Aí não tem jeito, irmão. Se eu sou culto, eu vou escrever certo. Se eu sou indouto, eu vou escrever a minha maneira. Então, o público de Mateus era para o público judeu. E o público judeu, né, de Jerusalém, em Jerusalém estavam os doutores, as pessoas mais esclarecidas. Na Galiléia estavam os agricultores, né, os pescadores. Tá? Então, Mateus escreveu para esse povo. E ele começa dizendo no capítulo 26, abrindo uma nova sessão. Que sessão é essa, pastor? Não, é sessão de mudar de um ponto para o outro, né? Não é aquela sessão que falam por aí do outro lado, não, do andar de baixo, não. Amém? Nem de cinema. Porque o texto fala, quando acabou de proferir estas palavras, isso Mateus está relatando a respeito de Jesus. E que palavras são essas? Isso é importante a gente entender. O capítulo 24 e 25, Jesus está falando de coisas futuras, do reino milenar, o sermão profético, né? Um sermão escatológico de coisas que iam acontecer. E isso alimentara nos discípulos uma grande expectativa. Por quê? Ah, meu Deus, aleluia, quando serão essas coisas? Nós vamos, aleluia, desfrutar dessas coisas. Porque Jesus estava falando do grande rei que ele era, como ele viria, dos acontecimentos, e ele viria com poder e grande glória. Aleluias. Aleluia.
Então, era algo empolgante. Amém? Os discípulos estavam em êxtase, porque aguardavam essas coisas, aguardavam promessas futuras. Mas só que depois, Mateus fala assim, depois que acabou de proferir estas palavras, aleluia, basicamente Jesus joga um balde de água fria agora em todo mundo, né? Jesus já falou das coisas futuras, mas agora ele volta a falar das coisas próximas, do presente, do que iria acontecer. E aí sim, ele fala, vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Poxa, mestre, está falando em coisas tão boas, de vir com autoridade, o Senhor é o Rei, o Senhor. Agora, vem com esse negócio aí de ser crucificado daqui a 2 dias. Imagine a cabeça desses discípulos no momento. Depois de ter escutado um discurso profético, um sermão maravilhoso, aleluia, como nós gostamos de escutar, né? Coisas, bênçãos que vão vir, bênçãos eternas. Jesus falando de eternidade, aleluia, da vinda dele, da vinda do Filho do Homem, aleluia. Mas olha só o versículo 2. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. O Senhor revela aos discípulos que daqui a 2 dias a Páscoa, começaria a Páscoa e ele seria entregue a ser crucificado. Sabe o que Jesus está falando para nós? Eu já vou aplicar esse texto aos nossos corações. As bênçãos de Deus, irmãos, elas são reais em nossas vidas. Elas vão se cumprir, elas vão acontecer. Aleluias. Mas Jesus revela algo que eles não estavam preparados para ouvir, talvez eu e você não estejamos preparados para ouvir. Jesus lembra a eles, aleluia, que antes do reino vem o Calvário. Antes das bênçãos, vem as aflições. Antes do Monte Sião, vem o Monte Calvário. E literalmente, para chegar a Sião, passava pelo Calvário, a ver. Antes da coroa, existe uma cruz. E Jesus deixou isto claro para todos nós. E ele fala lá em Mateus capítulo 7, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer coroa? Carregue a cruz, tome a sua cruz. Aleluia. Antes da coroa veio o Calvário, veio a cruz. E hoje não está sendo dito isso. Estão prometendo coroas, mas sem cruz, irmãos. Aleluia. E isso é a metade de uma verdade, porque a verdade completa passa pela cruz. Passa pelo Calvário. Aleluias. Oh. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Vou marcar aqui. O que era a Páscoa para um judeu? A Páscoa para nós hoje tem um outro sentido. Falar Páscoa para uma criança é coelhinho e chocolate, né? Para nós, Cristo é a nossa Páscoa. Mas o que representava isso? O que significava? O que eles entendiam como a Páscoa?
Vamos em Êxodo 12. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será, preste atenção, sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga. Tchum, tchum, tchum. No caixonete, para a gente traduzir a nossa versão. Aleluia. Superior da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixe nada do cordeiro pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem. Assim, vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal indicado para as casas em que vocês se encontraram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Então, irmãos, a Páscoa era o principal dia para os judeus, como é para nós, com outro significado. Mas essa Páscoa, ela já fazia menção a coisas futuras, ao que aconteceria, de como morreria o Messias, o Cordeiro. Ela apontava, sempre apontou para Cristo. E quando vem essa palavra, essa mensagem, e nós conhecemos a história, o povo se reúne em família, a Páscoa é passagem, né? E matam ali o cordeiro, comem com pães asmos, marcam as vigas, mostrando ali o sangue, guardando. E o anjo da morte vem ceifando todo mundo, todos os primogênitos, tanto de seres humanos como de animais, guardando apenas as casas que estavam marcadas pelo sangue. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso.
Então, Jesus agora está falando, olha, o Filho do Homem será entregue. E nós vemos aqui, irmãos, nós estamos trabalhando com textos contraditórios. O sermão escatológico, que era coisas futuras, e a realidade. E olha só, no capítulo 8 de Mateus, Jesus faz a citação do Filho do Homem também. Ele cita, parece, 5 vezes, né? E ele diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Mas, logo a seguir, não, troquei tudo aqui, tá? Mas só que no capítulo 8, troquei tudo aqui, irmãos, vamos lá. Verso 25, capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele se assentarão no trono de glória. Mas, no capítulo 8, Jesus fala assim, olha, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está citando para os discípulos as duas situações. Aquele veio naquele momento, do presente, que ele está falando aqui, de não ter onde colocar a cabeça. Está falando de um tempo presente, de um tempo atual. Aleluia. Está falando do Cordeiro. Aleluia. Está falando do Cristo que veio para sofrer os nossos pecados, carregar as nossas culpas. E ele não tinha, aleluia, onde colocar a cabeça. Teve um pregador aí que falou que Jesus era rico, né? Tinha casa na praia, essas coisas todas. Mas Jesus fala ao contrário. Não sei quem está mentindo, eu fico com Jesus, irmão. Eu fico com Jesus, amém? Se Jesus falou que não tinha onde repousar, eu fico com ele. Não vou nessa de teologia de prosperidade, de casa de praia, nada disso não. Mas no capítulo 25 ele fala que vem com poder e grande glória. Mas agora também, no capítulo 26, ele volta para a realidade. Mateus abre a sessão trazendo a realidade atual. Olha, o Filho do Homem será entregue, será crucificado, será morto. Aleluia. Oh, aleluia. E a gente está falando de preparação. E muitas das vezes, irmãos, algumas vezes tentaram tirar a vida de Jesus, né? Mas só que o Messias, ele tinha modo e como iria morrer. O Messias tinha um tempo para morrer. E tinha um modo certo. Não era de qualquer maneira. O tempo da morte. A Páscoa. Por isso que ele aponta. Faltam 2 dias. Eu vou morrer na Páscoa. Não vão me pegar. Porque ele fala em João: eu entrego a minha vida. Eu mesmo a dou. Aleluia. E o modo? A cruz. Mas por que a cruz, pastor? Morte tão dolorosa. Nós lemos o texto de 1 Coríntios, né? Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa. Como de fato já são. Sem fermento. Olha só. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Tinha que ser na Páscoa. Porque o sangue precisava ser derramado, aleluia,
para a purificação. O sangue precisava ser derramado para que a nossa conta fosse paga, para nos livrar da maldição da lei, para nos livrar da morte. Aleluia! E para nos livrar da morte precisaria haver sangue. Paulo está dizendo que aqueles que receberam o Cordeiro, aleluia, serão perdoados. Aqueles que receberam o Cordeiro foram perdoados. Por causa de quê? Por causa do sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Assim como lá em Êxodo apontava, aleluia, foi aspergido o sangue nas ombreiras, na viga das portas, aleluia, para marcar, aleluia, que está blindado, para dizer que tem o selo de uma promessa, aleluias. Foi o sangue de Cristo, irmãos, que nos marcou e nos comprou. Você já foi aspergido pelo sangue do Cordeiro Pascual? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, quando olha o Cristo, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro livrou da morte os seus no Egito, mas não livrou o Egito. Para não sofrer as consequências da morte eterna, aleluia, é necessário o sangue do Cordeiro. O sangue precisa estar marcado em nós. O Cristo não podia morrer apedrejado. A espada por Herodes, como pela infância, também não podia morrer assim. Jogado de um precipício, como tentaram, não conseguiram. Eu posso entender que o Cristo... pinta um Jesus, né? Um Jesus meio frufru, um Jesus pintado aí de olhinho azul, cabelinho meio hippie. Jesus não era isso não, irmão. Jesus era um camarada forte, era um homem bruto. Que isso, pastor? Isaías fala sobre isso. Não tinha parecer nem formosura. Era homem experimentado nos trabalhos. Homem de dores. Carpintaria já é um serviço brabo hoje, com ferramenta elétrica. Imagine naquela época. Pegar a madeira lá, tora, levar, cortar, trabalhar. Tinha que ser brabo, irmão. Tinha que ser brabo. Aleluia. E às vezes nós estamos formando uma geração de... Não posso falar o nome que me vem à mente, não. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. E agora está sendo filmado, né? Nutella, o termo gourmetizado. Nutella não, irmãos. Homem tem que ser homem. E Jesus, quando tentam empurrar ele do precipício, ele rompe a multidão. Sabe por quê? Porque era forte. Quando estão os vendilhões vendendo lá no templo, fazendo o bazarzão lá, vendendo tudo que queria lá dentro, Jesus chega, pega um chicote e vira tudo, derruba tudo. E quem encarou? Ninguém. Sabe por quê? Porque era forte. O nosso Jesus... não fraco, quando ele se entrega, é porque ele deu a vida dele por nós. Aleluia. Sabe como o Messias tinha que morrer? Do jeito certo. A cruz. A cruz. Deuteronômio 21, 22 diz assim: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro,
o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Havia um decreto na lei para que aquele que fosse pendurado no madeiro fosse considerado maldito. E Paulo traz a revelação desse texto aqui, faz a citação, aleluias, em Gálatas 3,13. Porque era preciso, irmãos, que o Deus encarnado fosse pendurado no madeiro e ser amaldiçoado por Deus. Que isso, pastor? Deus o moeu por nós. Aleluia. E Paulo diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, Ele se colocou no nosso lugar. Sabe quem era o maldito nessa história toda? Eu e você. Eu e você. Cristo nos tirou a maldição, irmão. Ele nos substituiu. O maldito era eu e você. Nós que estávamos condenados. Aleluia. Era por isso que ele tinha que morrer na Páscoa, pois ele é o nosso Cordeiro Pascual. Era por isso que ele tinha que morrer na cruz, pois ele se fez maldito em nosso lugar. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 14/9/2025, porque o Senhor tomou a nossa maldição. O Senhor se fez maldito por nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa conta nenhum de nós poderia pagar. Mas Cristo, o nosso Cordeiro, o nosso Deus, Ele tomou a nossa dívida. Aleluia. O segundo ponto, irmãos, agora vai ser mais rápido. A preparação para a rejeição do rei. Mateus 26:3 diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Por que queriam matar Jesus? Jesus era uma ameaça, irmãos. Jesus, ele pregava a interpretação correta da lei da Torá. Não aquilo que eles, pelo seu entendimento, e como diz aos seus próprios interesses, eles colocavam, né? Esses homens eram muito ricos. Caifás tinha um palácio. O sacerdócio nessa época era uma política. Esse Caifás, para assumir esse sacerdócio, ele casou com a filha de Anás, que era o antigo sumo sacerdote. A menina parece que tinha 12 anos de idade. E ele ficou um tempão como sumo sacerdote. Era um baita articulador político. E eram muito ricos. E Jesus ameaçava o poder. Jesus era um problema. Como nós somos um problema para este mundo, porque o Evangelho é um problema. Porque nós não
nos amoldamos com este mundo. Por isso que essa semana, um jovem de 31 anos, uma filha de 3, um filho de 1, foi assassinado com um tiro de fuzil. O Charles está trazendo uma reviravolta no mundo. Quem pensou que matando o Charles ia resolver o problema? O Charles foi uma semente. Aleluia. Sei que o luto, as dores, mas a missão dele será cumprida. Aleluia. Aleluia. O sangue dele será clamado nesta terra. E estava vendo uma reportagem que lá em Utah, no Reino Unido, muitos jovens, depois dessa morte, que é dolorosa, que é triste, mas ele era um servo de Deus. Então nós sabemos que está no Senhor. Tem o luto da família, tem a tristeza para todos nós, mas os jovens estão inundando as igrejas, porque foi uma semente lançada. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque Romanos diz, 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte de alguém. Deus não perde o controle e os seus decretos serão cumpridos. Aleluia. Esses homens conspiraram contra Jesus, se reuniram. Toda a cúpula, parecia até o nosso Supremo, né? Toda a cúpula ali, ó. Estava lá, Supremo, Congresso, mais ou menos isso, né? Mas eles tinham um problema. Não durante a festa que ia começar a Páscoa. Tinham medo de tumulto. Sabe por quê? Porque uma coisa que os romanos não suportavam, não toleravam, era rebelião, era tumulto. Eles tinham o poder concedido, porque quem mandava eram os romanos. Para você ter uma ideia, houve uma revolta em Gálatas, que é conhecida historicamente como a revolta dos Gálatas. Fizeram como fizeram em Brasília, lá no 8 de janeiro, convidaram as pessoas para uma reunião, porque tinha havido uma revolta, e a Pax Romana não permitia isso. Aí falou lá, vamos sentar para conversar. Reuniram todo mundo e mataram todos. Era assim que os romanos lidavam. E os judeus sabiam disso, os líderes sabiam disso, então não podia ter tumulto. Eles tinham que fazer de alguma maneira, entre aspas, legal. Como vimos aí um julgamento, né? Entre aspas, legal, com as instituições. Então eles tinham esse problema. Mas quem pode nos entregar? Aleluia. Aleluia. Olha o que Salmo capítulo 2, verso 1 e 2 diz. Por que tinha que ser desse jeito? Porque se enfureceram as nações e os povos, imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Essa é a profecia do salmista, no Salmo 2. Tinha que haver conspiração, tinha que haver essa preparação. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24, diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos
imaginaram coisas vãs. Os reis da terra, agora ele cita, Lucas cita, escreve o Salmo 2. Os reis da terra se levantaram e as autoridades juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Isso é tão interessante, irmãos, que Deus determinou isso. A profecia estava aqui, mas estes homens, este povo, são culpados da morte do ungido. Aleluia. Toda essa preparação, sabe o que mostrava? Que Jesus é o Messias. Tinha que ser dessa maneira para ficar bem claro que as profecias iriam se cumprir, aleluia, apontando o Messias, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Terceiro ponto, já estamos encerrando. Mas também a profecia falava que Jesus não era rico, era pobre, não é isso? A não ser pelo tal pregador, né? Mas Jesus era um homem pobre, um homem humilde, um homem trabalhador. Aleluia. Então tinha que haver a preparação para a sua morte. Algo condizente a um rei, a um nobre. Aleluia. E diz assim, Mateus 26, 26. Quando estava Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. E vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodados com esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, uma boa obra, porque os pobres estarão para sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contada o que ela fez para a memória dela. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia. O verso 6 começa Jesus, uma outra sessão, um outro cenário. Jesus agora em Betânia. Betânia era um lugar, era em Binai. Quando Jesus estava viajando, parava em Betânia, porque era o lugar onde ele tinha os seus amigos. Era o lugar onde morava Lázaro, Maria, né? Seus amigos. Ele tinha. Aqui fala Simão, não dá Simão o leproso. Claro que não era leproso mais. Provavelmente alguém que era leproso e Jesus curou. Porque se fosse leproso, não estaria na casa de ninguém. O leproso, ele tinha que ficar afastado, e quando se aproximava alguém, ele tinha que descobrir o rosto, mostrar as mãos e falar: ó, impuro, impuro. Então, podemos entender de forma bem clara que era um ex-leproso. E o texto de João fala que Jesus estava na casa de Lázaro. Então, a gente talvez, a Bíblia tem muito isso, né? Simão Pedro, talvez
a gente não tem essa certeza, pudesse ser o próprio Lázaro, que poderia ter ficado leproso, ou algum irmão não citado, mas era alguém, irmãos, que era conhecido de todos os da época. Porque quando todos conhecem, chega aqui no Independência, você fala assim, fulano de tal, Serginho, que é da antiga aqui. Você não precisa ficar, Serginho, filho de Beltrano, Cicano, você só fala o nome porque todo mundo já conhece, então não tem muita citação, quando é uma pessoa muito conhecida. Então aqui foi o caso. Nós não conhecemos, mas os leitores do primeiro século sabiam de quem se tratava. E o que acontece ali, irmãos, é algo espetacular. Que aquela mulher, ela tem um vaso, um perfume precioso, num vaso de alabastro. Meu filho chegou aí. O vaso de alabastro era um vaso poroso, então ele era frágil, e ele era bom para guardar as especiarias. E essa mulher chega. E quando é importante a gente contextualizar, porque você vê a obra é Da Vinci? Michelangelo, que a Santa Ceia, Da Vinci, né? É Da Vinci. E está Jesus sentado numa mesa com os discípulos ali, mas aquilo é a mesa europeia. A mesa do Oriente Médio, ela era baixinha, né? Ela era baixinha, e eles comiam na mesa assim, ó, debruçado. Tanto é que o texto fala, João fala que estava repousando sobre o peito do Senhor. Numa mesa normal não tem como você fazer isso, não era? Então, Jesus estava abaixado, e essa mulher chega por trás e quebra aquele vaso sobre a cabeça de Jesus, um perfume precioso, maravilhoso. Qual o perfume mais caro que você já comprou? Fala aí. R$1.000? Não sei. 200, 300, 500. Não, tem gente que gasta um dinheirão no perfume, né? Quanto custa um dia de trabalho aí de um trabalhador? O Brás, quanto é a sua diária aí você fazendo um serviço de pedreiro? 250? Multiplica 250 por 300. Dá quanto aí? Faz a conta aí para mim rapidinho. Era 300 denários. João fala sobre isso, que o valor desse perfume era equivalente a 300 dias de trabalho. 300 denários. Era uma fortuna, irmãos. Era um ano de trabalho. Aquilo equivalia a um ano de trabalho de um trabalhador da época. E o trabalhador da época pode tanto faz ser naquela época como nesta época, continua sendo um trabalhador. Então era algo muito caro. E essa mulher pega e quebra. Pá. E não foi, quando a gente tem um perfume caro, a gente faz assim na pessoa, né? Esse é francês, né? Esse é caro, só um. Tem que durar muito. Ela não teve miséria, irmãos. É para o meu Senhor, é para o meu mestre. Eu não vou entregar fração, eu vou entregar o tudo. Eu vou entregar o tudo a Ele, aleluia. Eu vou honrar ao Senhor, aleluia, com algo que eu tenho de mais precioso. Oh, aleluia. O texto fala que os discípulos ficaram indignados. Mas é importante a gente ler os outros evangelhos, porque João dá um detalhe importante. Olha o que fala no 12:4. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos,
aquele que estava para trair Jesus disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi doado aos pobres? Então, nós podemos entender, quando a gente junta as duas histórias, que teve um pivô para incendiar no meio dos discípulos. Mateus fala que todos os discípulos ficaram indignados, mas indignados por quem? Porque Judas, ele insere a contenda no meio dos discípulos. Aleluia. Nós precisamos ter muito cuidado, até mesmo dentro do nosso meio, quem nós ouvimos. Porque o reverberou em todos os discípulos por conta de um murmurador. Que isso? Que desperdício! Poderia vender e distribuir aos pobres. Mas o texto de João fala que ele nunca esteve preocupado com isso, porque ele era ladrão desde o princípio. Ele roubava. Ele era o tesoureiro. Tesoureiro é um perigo, hein? Ele roubava, ele não estava preocupado com isso. Mas Jesus dá uma resposta no verso 10. Por que incomoda esta mulher? Irmãos, eu anotei aqui, deixa eu ler. Crítica maldosa causa aflição, não correção. Podemos criticar às vezes pessoas? Sim. A Bíblia fala em exortar. Exortar é o bom aconselhamento, é criticar, é chamar no particular, poxa, fulano. Mas daqui não. Isso daqui tinha dolo, tinha endereço, tinha o propósito de constranger. Aleluia. Tinha um propósito de constranger aquela mulher. Outra coisa importante, irmãos, o verso 10 fala assim, ó, esta mulher, Jesus falando, Jesus retruca, Jesus não deixava barato não. Opa, o que vocês estão de conversa fiada aí? Traduzindo para a nossa versão de hoje. Que conversa é essa? Essa mulher, aleluia, praticou uma boa obra para comigo. Jesus cortou o barato da murmuração. Ela fez algo bondoso. Aleluia. Aleluia. Isso nos leva a uma reflexão, irmãos. A gente tem que ter cuidado com isso. O que eu vou falar agora. A igreja, ouça bem isso, preste atenção. Preste atenção nisso, hein? A igreja, o propósito da igreja não é assistência social. A igreja pode e deve praticar assistência social, mas o propósito da igreja é pregação do reino de Deus, do Evangelho. E às vezes as pessoas estão muito preocupadas em distribuir sopão, de fazer isso. É louvável, não estou recriminando não, irmãos. Mas isso são coisas secundárias dentro do reino de Deus. E Jesus fala, os pobres sempre haverão. Hoje os discípulos de Jesus têm prioridades que estão acima de obras assistencialistas. E qual é essa prioridade, pastor? Pregar o reino, dar bom testemunho, fazer a obra de Deus.
As obras assistencialistas são importantes sim, não estou aqui dizendo que não, aleluia, mas a igreja, a característica da igreja não pode ser essa. A igreja tem que ser enxergada como a igreja que prega as Escrituras, que prega o reino de Deus, que prega a vinda do Senhor, que prega a Cristo, que prega a crucificação, que prega a ressurreição, que prega o céu e prega o inferno também. Aleluia. E nós estamos num tempo do Evangelho, do Cristo, do amor, e Ele o é. Ele é amor. Mas Ele vem como Rei de justiça. Aleluia. E nós precisamos falar a esse respeito. Aleluia. Ela fez para o meu sepultamento. A boa obra foi para o Mestre, foi para Ele. Ela ia ter a vida toda para fazer qualquer assistência que fosse, aleluia, mas aquela obra era para aquele momento, era para aquele dia, era para aquele tempo. Esta mulher foi elevada a uma categoria de heroína, irmão. Nós estamos às portas da nossa conferência de mulheres e heroínas estão aqui dentro, virão aqui dentro e serão ministradas aqui dentro. Aleluia. Ela estava contribuindo para escrever a história. Jesus foi preparado para a sua morte antes de morrer. Imagine, irmãos, Jesus, chegar alguém, você está lá sentado, vem alguém, te joga um formol, te bota algodão no teu ouvido, no teu nariz. O que é isso? Não estou te preparando. Aquela mulher não sabia, mas Jesus sabia. Que ele estava recebendo a preparação para a morte. O único vivo que foi preparado para a morte antes de morrer, porque só se prepara o morto depois que ele morre, né? Ninguém pode estar lá moribundo, mas você não vai preparar antes, vai botar algodão no nariz do doente? Está entubado, deixa eu botar um algodãozinho logo para me ir adiantando meus trabalhos. Não! Mas Jesus não, ele foi preparado, aleluia, antes. Jesus foi preparado para a sua morte antes de morrer. Só os ricos tinham aquele tipo de preparação com perfumes, eu botei caros, mas eu vou botar no superlativo aqui, caríssimos. Só os ricos, irmãos, poderiam ter uma condição de jogar 75 mil reais assim, ó, no corpo. Eu estava vendo ontem uma reportagem sobre o guitarrista. Marcelo deve saber quem é, lá do AC/DC, o Angus Young, é o maior guitarrista do mundo. O cara gasta $1 milhão por ano de dólares para se manter vivo. Cheio de problema, mas está. Por quê? Porque é rico. Se fosse qualquer um de nós, estava em cima de uma cadeira de roda. Não é isso? Gasta $1 milhão. Tem uma casa toda estruturada para poder, que tem problema de audição, problema de tudo que é jeito. Mas olha o que Isaías diz na sua morte. 53:9. Designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem o engano fosse encontrado em sua boca. Ou seja, mas como o rico esteve na sua morte. Jesus era pobre, mas foi morto, enterrado como rico. E na sua sepultura não foi jogado como um cachorro qualquer, como eles faziam, porque quando pendurava no madeiro, pegava e lançava, porque tinha o tempo de desfazer daquele corpo. Aleluia. Deus proveu um homem rico para dar um túmulo novo para o Senhor. Por quê? Porque as Escrituras diziam que ele teria que ser sepultado como rico. Aleluia. Deixa eu correr aqui. Já vamos encerrar e entrar na ceia.
Mateus 26,14 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi falar com os principais sacerdotes e ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? Pagaram 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Já vamos entrar no fim aqui, não vou alongar, é pelo tempo, mas eu quero pontuar algumas coisas. Por que Judas queria entregar Jesus? Judas queria, como todo judeu, um libertador, um Davi, um homem de guerra, um homem que derrubasse o Império Romano e assumisse o poder. E ele tinha pretensão de estar ao lado de Jesus, para ter um ministério, trazendo na linguagem de hoje, né? Para estar ali também com poder. Judas era um homem que tinha sede do poder. Outros falam que quando ele entregasse o Senhor se revoltaria e tomaria uma atitude. Mas a verdade, irmãos, que Judas nunca foi. Nunca foi. Isso que nós precisamos ter cuidado, e eu vou citar aqui para vocês. Judas esteve com Jesus pessoalmente. Conviveu com Jesus. Aprendeu com Jesus, foram 3 anos. Irmãos, 3 anos direto com o mestre. Misericórdia, meu pai. É uma vida de estudo, uma vida de tudo. 3 aninhos é um intensivo absurdo. Ele esteve lá presencialmente com o Senhor. Aleluias. Participou dos poderes celestiais. Ele foi participante. Caminhou com os discípulos. Viveu ali em comunhão, caminhando junto. Olha que coisa grave. Curou. Quando eles saíram de 2 em 2, ou depois com os 70, Judas era um desses. E eles foram, expulsaram demônios, curaram enfermos no nome de Jesus. Ele curou, expulsou demônios. E até pregou o evangelho do reino. Mas nunca foi um discípulo do mestre. Sabe o que Judas sempre foi? O filho da perdição. Meu Deus. Meu Deus. Nunca foi. Desfrutou dos poderes celestiais, curou, expulsou demônios, mas sempre foi o filho da perdição. A gente encerrar. Sabe por quê? Nunca teve coração dos propósitos de Deus. Precisamos olhar para Judas e entender que os nossos corações precisam estar alinhados com os propósitos do nosso Deus. Não se trata do que fazemos. Podemos fazer coisas boas com a intenção do coração errada. Esse é o perigo, irmãos. Esse é o ponto. Não se trata de boas obras. Se trata de ter os nossos corações alinhados aos propósitos de Cristo. Estar alinhado plenamente com o Senhor. Esse é o ponto. Como é que está seu coração nesta manhã? Como é que tem estado a sua vida? Como é que você tem se alinhado com Deus? Está caminhando para a literatura liberal? Para o evangelho liberal?
eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que isso é coisa do passado. Não, irmãos. Precisamos caminhar segundo aquilo que o Mestre nos diz, segundo o que as Escrituras nos ensinam. Gostemos ou não, se eu não gosto, eu passo a gostar. Aleluia. Jeremias fala que quando engoliu o rolo, desceu como arame, como fel. Aleluia. Mas quando chegou no seu estômago, no seu ventre, era como mel. Às vezes a palavra de Deus nos traz alguma coisa que nos incomoda, nos constrange, nos deixa mal, aleluia, mas é remédio para a nossa alma, é cura para o nosso ser, aleluia, é isso que Jesus Cristo faz na nossa vida, oh, aleluia, aleluia, e não podemos abrir mão disso, irmãos. Alinhe o coração com o Senhor, e a maneira de alinhar o coração é com as Escrituras. Se coloque de pé, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. Equipe aqui. Dormiu não, né, Marcelo?